amigo, oi amiga da URCA, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a nossos estudos a respeito do direito administrativo, aqui especificamente aulas dirigidas à disciplina de Direito Administrativo 2. Conforme vocês podem observar da tela que está posta aqui para a nossa exibição, hoje nós vamos dando seguimento aos conteúdos da nossa disciplina, tratar de um novo assunto. Portanto, é hora de nós nos debruçarmos, meditarmos, estudarmos, nos aprofundarmos e, consequentemente, debatermos a respeito de uma nova unidade de estudo. Especificamente, nós vamos trabalhar hoje, ou melhor dizendo, iniciar a trabalhar hoje, o assunto relacionado aos bens públicos. E vamos dar continuidade, especificamente nos utilizando do mesmo método das unidades anteriores, que quer dizer que nós vamos fazer uma exposição a respeito dos principais assuntos relacionados ao respectivo tema, por um tempo não muito superior a 30 minutos. Quando o meu cronômetro aqui disparar os 30 minutos, eu vou começar a dar os encaminhamentos finais da aula, exatamente no sentido de não cansar demais vocês. Nessa conversa de 30 minutos, naturalmente, isso é bom ou ruim, eu não sei nem dizer, mas naturalmente acabo extrapolando alguns minutos a mais do que esses 30. Então, 30 é, na verdade, um marco. E o sentido é não cansar o estudante, para que ele possa assistir de maneira confortável, sem muitas delongas, o vídeo, porque nós estamos diante de uma nova linguagem. Enquanto na sala de aula os encontros eles duram, em regra, pelo menos 2 horas aulas, tantos deles 4 horas aulas, sendo a hora-aula de 50 minutos, né? No ambiente virtual, essa nova linguagem impõe uma abordagem diferente, uma maneira diferente de ver, de estudar, de apresentar os temas. Tanto no sentido da introdução da tecnologia, não cabem mais aquelas aulas simplesmente onde o professor expõe-se à utilização de recursos didáticos. As aulas no ambiente virtual exigem o uso da tecnologia e, convenhamos, nós ainda estamos usando pouco a tecnologia, essencialmente nos estamos valendo da tecnologia do data show, né? Mas outros recursos, obviamente, podem e devem ser utilizados. E também o tempo. Nós estamos num ambiente, um ambiente virtual, onde a informação tem que ser rápida, tem que ser precisa. E daí também a necessidade do próprio professor buscar se adaptar a esse novo ambiente. Para mim é um tanto difícil, tenho que confessar, ser excessivamente objetivo, porque os assuntos relacionados ao direito de uma maneira geral, o direito administrativo muito especificamente, naturalmente exigem reflexão. O direito, ele sobretudo é um discurso, numa perspectiva sociológica, e aí naturalmente muitos juristas irão discordar do que eu vou afirmar aqui. Contudo, numa perspectiva sociológica, me parece correto afirmar que o direito é um discurso de justificação de uma determinada circunstância, de uma determinada situação, um discurso de justificação de poder, do poder do Estado. Mais que nunca, quando estamos diante do direito administrativo, que é o sistema jurídico que vai justificar ou normatizar, se preferirem essa expressão, as relações jurídicas do Estado, os poderes do Estado, impondo limites e legitimando ao mesmo tempo a atuação desses poderes, mais do que nunca é preciso refletir sobre esse discurso de justificação que é o direito administrativo. Muito notadamente, para perguntar a quem o direito administrativo deve servir. O direito administrativo é instrumento de quê e de quem? Ou seja,
usando o paradigma da expressão do Agostinho Gordilho. O direito administrativo é um instrumento da cidadania, um instrumento que limita os poderes do Estado, ou o direito administrativo é simplesmente um discurso de justificação do arbítrio estatal? Me parece que no século XXI, me parece que, diante da realidade do Estado democrático de direito, do neoconstitucionalismo, do novo lugar que os direitos fundamentais têm e justamente precisa ter diante da ordem jurídica, o direito administrativo tem que ser, sim, o instrumento da cidadania, o que impõe ao estudioso o dever de refletir, de se aprofundar nessa reflexão a respeito dos respectivos institutos. Então, nesse sentido, as nossas aulas, essas videoaulas, elas fogem um tanto de videoaulas que vocês podem encontrar na internet, no sentido de que nós simplesmente não nos limitamos a apresentar conceitos. Bens públicos é o patrimônio titularizado pelo poder público. Alto lá. Qual a origem? Qual o fundamento de o Estado também ser titular de bens públicos? Então, aqui nós fugimos um pouco desse lugar comum, desse senso comum, né? A linguagem aqui do Lênio Streck, esse senso comum teórico dos administrativistas, para fugir do que dizem os manuais e irmos além dos simples conceitos. Feita essa pequena introdução, e ao mesmo tempo justificando a didática que nós estamos utilizando, um tanto incomum, diante de videoaulas, de apresentações online que nós encontramos dentro do ambiente virtual. Dito isso, é preciso nós começarmos a questionar o que é que estamos estudando. Quando falamos da expressão bens públicos, que é o objeto dessa unidade de estudo, nós estamos falando, na verdade, da propriedade. A propriedade, quando ela é titularizada pelo poder público. Ora, a propriedade, ela é, sobretudo, um direito fundamental, que vem resguardado, um direito fundamental, vou mais longe, de primeira dimensão, que é resguardado no artigo 5º caput da Constituição Federal. Quando nós falamos da origem dos direitos fundamentais, aí fazendo um paralelo do nosso discurso aqui, da nossa aula com o direito constitucional, com a teoria dos direitos fundamentais, quando se constrói, quando se investiga as origens dos direitos fundamentais, necessariamente nós temos que abordar o panorama histórico da Revolução Francesa. Os direitos fundamentais têm necessariamente uma dimensão profundamente histórica. É no processo dialético da história que os direitos fundamentais se firmam no direito, no sistema jurídico dos povos, respectivamente. O direito de propriedade está historicamente relacionado à primeira geração ou dimensão de direitos fundamentais, que tem raiz na Revolução Francesa. E é o primeiro direito a ser tutelado nesse processo histórico. É um direito de primeira hora, é um direito fundamental não só de primeira geração, como é um direito fundamental de primeira hora. Daí porque o artigo 5º da nossa Constituição, logo no caput, então o artigo 5º caput da Constituição Federal, ele tutela o direito de propriedade. Então, é um direito do cidadão, é um direito individual, é um direito oposto contra o Estado. Todo e qualquer cidadão tem o direito de propriedade e pode impor esse direito contra o Estado. O Estado pode limitar o direito de propriedade. É isso, por exemplo, que nós vamos ver quando formos estudar as restrições do Estado à propriedade privada.
Mas o Estado, apesar de poder limitar essa propriedade, ele não pode anulá-la, aniquilá-la, destruí-la. É exatamente essa a noção do direito, a dimensão que tem o direito de propriedade como um direito de primeira geração ou de primeira dimensão. Então, historicamente, usar uma expressão assim mais branda, um dos direitos mais antigos da história da humanidade. Mas, se formos ser historicamente precisos, é ainda possível dizer é o instituto jurídico mais antigo da humanidade. No próprio direito privado, o direito de propriedade, ele é o instituto mais antigo, mais remoto da história do direito romano, onde exatamente nascem os direitos civis. Mas não é o caso aqui de nós retroagirmos a essa origem histórica da propriedade. Aqui, a perspectiva que é importante colocarmos para a análise do ponto de vista do direito administrativo é que o direito de propriedade é um direito privado, é um direito oposto contra o Estado, como na realidade são todos os direitos fundamentais. A pergunta é, dito isso, verificado essa perspectiva histórica, essa origem histórica do direito de propriedade, constatada essa evidência de que o direito de propriedade é um direito oponível contra o Estado, a pergunta é, e o Estado, especificamente, e o Estado-administração, ele também pode ser titular da propriedade? É essa a pergunta que o estudo relacionado aos bens públicos, primeiramente, deve buscar responder. E a resposta é positiva, obviamente. O Estado, sim, é uma questão até intuitiva. O Estado, sim, ele também pode ser titular do direito de propriedade. Nos estudos de direito constitucional mais modernos, se compreende claramente que também o Estado pode ser titular dos direitos fundamentais, dentre eles, naturalmente, o próprio direito de propriedade. Mas o Estado, quando titulariza o direito de propriedade, ele vai estar titularizando um instituto jurídico que não pode ser estudado, verificado, sob a mesma perspectiva, sob o mesmo ponto de vista, sob o mesmo regime jurídico da propriedade privada. Quando nós falamos do direito de propriedade, nós estamos falando do direito civil, do direito privado. E aí é onde entra a relevância desse primeiro tópico que nós estamos colocando. O problema da natureza jurídica. A pergunta, então, é: a propriedade privada, quando ela é titularizada pelo Estado, esse instituto, ele está submetido ao sistema jurídico do direito privado, que nós chamamos de direito comum, ou ao regime jurídico administrativo, que é regime de direito público? Então, é essa a perspectiva que se leva em conta, que se medita, que se questiona quando se faz a pergunta a respeito da natureza jurídica dos bens públicos. Dizer que os bens públicos simplesmente são propriedade privada é dizer que eles se submetem ao regime de direito privado ou de direito comum. Dizer que os bens públicos, reversamente, é um instituto de direito público é dizer que eles estão submetidos a um regime jurídico especial, derrogatório do regime de direito comum. Um regime que coloca o Estado numa posição de superioridade. Embora existam estudiosos, doutrinadores do direito administrativo, que vão dizer que a propriedade é um instituto de direito privado que também pode ser titularizado pelo Estado, a melhor resposta é, obviamente, de dizer que o regime jurídico administrativo contém, é quem disciplina a propriedade quando ela é titularizada pelo direito público, pela administração pública, pelo Estado de administração, pelo Estado de uma maneira geral. Os outros entes do Estado também
os outros poderes do Estado, melhor dizendo, também titularizarão bens públicos. Poderão ser titulares de bens públicos e, em uma hipótese ou outra, esses bens estarão submetidos ao regime jurídico-administrativo. E esse regime jurídico-administrativo garante que os bens públicos se submetam a regras excepcionais, a regras e a características que não são comuns à propriedade privada. Por exemplo, quais são os elementos da propriedade privada? Os civilistas vão dizer que é o direito de usar, que é o direito de gozar e é o direito de dispor da coisa. No âmbito do direito administrativo, se diz que não há possibilidade de disposição dos bens públicos, porque os bens públicos são inalienáveis. Nós vamos dizer mais adiante, são relativamente inalienáveis. O direito de gozar e de usar está condicionado não a uma liberdade, como acontece no direito civil. Os particulares podem usar, gozar e dispor de suas propriedades, ressalvadas as limitações impostas pelo próprio ordenamento jurídico. No âmbito do direito administrativo, o uso e o gozo e até mesmo a disposição dos bens públicos está condicionado, numa perspectiva mais estrita, à lei, numa perspectiva mais ampla, ao interesse público. Então, não há liberdade de uso, gozo e disposição. Os bens públicos sofrem uma série de restrições, de indisponibilidade com relação à propriedade privada. Lá, partindo do paradigma do antigo direito romano, que é onde surge a propriedade, os romanos eles compreendiam que existiam coisas fora do comércio, coisas que, portanto, não poderiam ser objeto do uso, gozo e disposição. Dentre essas coisas estão o que hoje nós consideramos como bens públicos. Então, daí também que na própria origem do direito romano, do direito privado, já havia essa distinção. Então, por estas razões, me parecem convincentes, melhor dizendo, os argumentos no sentido de que os bens públicos são submetidos a um regime jurídico excepcional, um regime jurídico de direito público, regime jurídico que empodera o Estado, que disciplina os poderes do Estado, que é o que nós conhecemos amplamente como o regime jurídico administrativo. Então, isso nos conduz a superar essa primeira questão que nós colocarmos. Qual é a natureza jurídica dos bens públicos? Ressaltando novamente que na doutrina nós vamos encontrar mais de uma posição. Aqui estamos tomando a liberdade de defendermos aquela que nos parece a mais adequada, a mais apropriada para o estudo dos bens públicos. Independente dessa questão, o fato é que, partindo para a pergunta ou para a questão relativa ao conceito de bens públicos, o fato é que os bens públicos eles são disciplinados pelo próprio Código Civil, o que é um argumento a mais a favor de quem defende que os bens públicos são espécie de propriedade privada. Eu tenho um grande gênero da propriedade privada para esses pensadores. A resposta seria assim. Nós teríamos um grande gênero da propriedade privada que possuiria uma espécie, que é uma propriedade privada especial, específica, que sofre diferentes restrições do direito público, do regime de direito público. Esta propriedade especial seriam os bens públicos, certo? Mas, enfim, fica essa questão para meditação e para análise dos estudantes. É importante, nessa perspectiva aqui, que se procurem fontes, textos doutrinários, se estude, se medite e individualmente cada um vai concluindo aquilo que lhe pareça mais adequado. Mas, além dessa questão, os bens públicos, o que são os bens públicos, é uma definição, ou pelo menos consta-se uma definição, que está no próprio Código Civil. O que não quer dizer necessariamente que a legislação brasileira adotou
primeira posição, de que os bens públicos são instituto de direito privado. Porque não vamos nos esquecer, só para ressaltar essa perspectiva, esse ponto de vista, não vamos nos esquecer que o Código Civil, ele naturalmente pode conter normas de direito público. Então, nem tudo que está escrito, nem todas as regras inscritas no Código Civil são de direito privado. Um exemplo, eu poderia dizer o artigo 98 do Código Civil, mas é óbvio demais esse exemplo. É parcial demais, alguns vão dizer esse exemplo, mas eu também posso dizer, o Código Civil, ele disciplina as ações possessórias. A ação é instituto de direito processual, instituto de direito público, portanto. Olha aí o Código Civil disciplinando normas, regras de direito público. O Código Civil também, ele vai disciplinar a prescrição. Ora, prescrição significa a perda do direito de ação. Prescrição, portanto, também é instituto de direito público, não de direito privado. Então, só para exemplificar, para que ficar claro que nem tudo que está escrito no Código Civil é direito privado, de sorte que não é porque o artigo 98 vai disciplinar, vai definir os bens públicos, que obrigatoriamente bens públicos são instituto de direito privado. Tanto que o direito administrativo, o regime jurídico de direito público, regime jurídico administrativo, é quem vai estudar os bens públicos, independente de onde esse instituto venha a estar definido no direito civil, no direito pátrio, no direito civil, ou no Código Civil ou em outro código. Mas vale, é importante estabelecer o critério que o Código Civil de 2002, e aí ele trata diferente do que estava disciplinado no Código 16, ele é mais preciso, ele resolve algumas controvérsias doutrinárias que existiam antes do Código de 2002, e ele vai disciplinar de maneira bem clara, estabelecendo que, para a legislação brasileira, outros critérios podem ser utilizados. É o critério do Brasil, é o critério do regime jurídico administrativo brasileiro, mas para a legislação brasileira, o critério para se verificar, se aferir se um determinado bem, uma determinada coisa é ou não é um bem público, é o critério da titularidade. Serão bens públicos aqueles bens titulados por determinadas pessoas, pessoas jurídicas de direito público. Então, assim diz, são públicos os bens do domínio nacional, pertencente às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencem. Então, é o fato de aquele específico bem ser titularizado, ser propriedade, ser patrimônio de uma pessoa jurídica de direito público interno que o transmudará em bem público. E aí cabe uma recapitulação de um conteúdo que foi tratado, né, no Direito Administrativo 1. Ali se trouxe as noções de administração pública direta e administração pública indireta. Administração pública direta. Quem faz parte da administração pública direta? Os entes estatais. Então, eu tenho a União, eu tenho os estados, eu tenho o Distrito Federal e eu tenho os municípios. Estes são os entes da administração pública direta. Qual é a personalidade, o tipo de personalidade dessas pessoas? A União, o próprio Código Civil responde. A União é uma pessoa jurídica de direito público interno. Logo, os bens titularizados pela União se constituirão enquanto bens públicos. Os estados, a mesma resposta. Estado é uma pessoa jurídica de direito público interno, portanto, os bens por ele titularizados serão bens públicos. Distrito Federal, idem. Municípios, idem. Não há problema. Então, todos os entes da administração pública direta, por
possuírem natureza jurídica de direito público interno serão bens públicos. No âmbito da administração pública indireta, entretanto, nós vamos ter uma diferenciação. Alguns dos entes da administração pública indireta possuirão natureza de direito público, outros de direito privado. Quais são os entes da administração pública indireta? As autarquias, as fundações públicas, as empresas estatais, certo? Normalmente essas são as pessoas da administração pública indireta ponderadas genericamente. Nas videoaulas, você pode ir lá na minha página do YouTube, você vai encontrar uma videoaula sobre a administração pública, onde eu vou pormenorizar essas informações, certo? Mas também são entes da administração pública indireta, em geral, os estudos param aqui, para dar uma abordagem mais genérica, mas você também pode falar das associações públicas, você também pode falar, né, das paraestatais, certo? São as pessoas da administração pública indireta estudadas nesses capítulos que normalmente são verificadas. Alguém pode falar também do terceiro setor, mas o terceiro setor não se integra entre os entes da administração indireta, embora ele colabore com a administração pública indireta. No âmbito do terceiro setor, todos eles são pessoas de direito privado. No terceiro setor, eu não tenho pessoa jurídica de direito público. Todos pertencem ou todos possuem a natureza jurídica de pessoas de direito privado. Portanto, os bens, a propriedade, né, que pertençam aos entes do terceiro setor serão propriedade privada, porque pela natureza jurídica deles, eles são pessoas jurídicas de direito privado e não de direito público. Mas aqui, nos entes da administração pública indireta, eu vou ter alguns que possuem natureza de direito público, outros que possuem natureza de direito privado. As autarquias. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público interno, portanto, o seu patrimônio, eles são bens públicos. As fundações públicas. Nas fundações públicas, eu vou ter uma parte delas que vão possuir natureza de direito privado, outra parte delas que vão possuir natureza de direito público. Aí vale a resposta. As fundações públicas de direito privado não possuirão bens públicos. As de direito público, sim, possuirão bens públicos. As empresas estatais, todas, eu tenho vários tipos de empresas estatais, grosso modo, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, todas possuem natureza de direito privado. Portanto, o seu patrimônio não será bens públicos, será propriedade privada. Há uma ressalva que eu vou já fazer, mas o patrimônio das empresas estatais, assim como o patrimônio de todas as pessoas jurídicas de direito privado, mesmo aquelas que pertencem ao Estado, como é o caso das empresas estatais, elas possuirão, né, bens privados por conta de sua natureza jurídica, porque assim é a fórmula estabelecida, trazida pelo artigo 98 do Código Civil, em vigor, Código Civil de 2002. As associações públicas, elas têm natureza de direito público, portanto, a resposta, elas possuem bens públicos. Contudo, as paraestatais são pessoas de direito privado. As paraestatais, o sistema S, e SESC, SENAC, SEBRAE, etc. Elas, por possuírem natureza de direito privado, serão titulares de propriedade privada. Ponto. Contudo, dentre as empresas, as pessoas jurídicas de direito privado em geral, mas especialmente as empresas estatais, eu vou ter algumas delas que vão prestar serviços públicos. A regra é que
Aí eu remeto, caro amigo, novamente a um vídeo específico que tem falando disso, das pessoas, da administração pública em geral. Mas a regra é que as empresas estatais, e a mesma coisa, as paraestatais sempre vão prestar serviço público, então por isso que eu vou falar das empresas estatais. A regra é que as empresas estatais, elas vão praticar atividade de intervenção. Quando as empresas estatais praticarem atividade de intervenção, o patrimônio delas não possuirá nenhuma tutela específica. Serão bens de propriedade privada, portanto, sujeitos ao mesmo regime do direito privado. Por exemplo, esses bens podem ser penhorados. Bens públicos são impenhoráveis, por natureza. Nunca vão poder ser penhorados. Os bens públicos, por natureza, são impenhoráveis. Os bens das pessoas estatais que tenham natureza de direito privado, ao contrário, serão penhoráveis, porque estarão submetidas às regras do direito privado, conforme a perspectiva da análise do artigo 98 do Código Civil. Contudo, algumas empresas estatais, e aí vale também para as paraestatais, algumas das empresas estatais, elas vão prestar serviço público de natureza econômica, mas sim serviços públicos ainda, serviço de abastecimento de água. É muito comum, é um bom exemplo, que pessoas de direito, empresas estatais, algumas sociedades de economia mista, outras empresas públicas, CAGES é um exemplo de uma empresa pública que presta, empresa pública, portanto, pessoa jurídica de direito privado, que presta serviço público. As empresas estatais, quando estiverem prestando serviço público, todas as pessoas de direito privado, posso até generalizar, quando estão prestando serviço público, os bens dela, elas continuam com natureza de direito privado, continuam como propriedade privada, contudo, submetidas às regras do direito civil. Contudo, elas terão uma proteção especial do sistema jurídico. Por conta da natureza da atividade que elas estão prestando, os bens dela terão a mesma tutela dos bens públicos. São propriedade privada, contudo sujeitas ao mesmo regime do direito público. O que quer dizer que essa propriedade, nesse caso específico, é impenhorável, é inalienável, é imprescritível, é não sujeita à oneração. O que quer dizer isso? Mais adiante, na próxima videoaula, nós vamos ter a oportunidade de nos aprofundarmos nesse tema. Mas aqui estão as características, os elementos gerais dos bens públicos. Quando uma pessoa de direito privado, uma pessoa estatal, inclusive, notadamente, mas não só, as empresas estatais, as paraestatais, quando uma pessoa de direito privado está prestando serviço público, os bens dessa pessoa destinados à respectiva prestação do serviço público possuirão as mesmas características dos bens públicos. Elas não se transformam em bens públicos, mas elas ganham excepcionalmente os mesmo regime jurídico, a mesma tutela, a mesma proteção especial que o regime jurídico administrativo dá aos bens públicos. A administração pública, lembrando um princípio geral, quando ela se utiliza das normas de direito privado, do direito comum, ela não elimina totalmente a incidência do regime jurídico administrativo. Se diz, por isso, que se derroga parcialmente o regime de direito público. Parcialmente. De sorte que há uma série de regras, de princípios, de normas, numa perspectiva mais geral, que ainda assim são aplicadas no direito privado. Aqui está um bom exemplo. Isso vale para as pessoas da administração pública indireta,
para os entes da administração pública indireta, que têm natureza de direito privado, quando estão prestando serviço público, mas também vale para toda e qualquer pessoa de direito privado, quando estiver prestando serviço público. Uma regra mais geral. Portanto, os bens daquelas pessoas que estão exercendo serviços públicos delegados por contrato, esses bens, estarão sujeitos também, excepcionalmente, os bens destinados à prestação do serviço em si, estarão sujeitos excepcionalmente a essa excepcionalidade da lei. É exatamente isso que estamos querendo dizer, está dito, na verdade, nessa última frase, afirmação, essa última sentença aqui desse quadro. Quando dizemos que os bens das pessoas jurídicas de direito privado que integrem ou não a administração pública indireta são bens privados. Contudo, quando estiverem sendo utilizados na prestação de serviço público, estarão sujeitos a regras próprias, quando possuirão as mesmas características dos bens públicos. Essa é uma interpretação legítima, me parece a melhor interpretação. É polêmica essa interpretação, porque a regra aqui citada do artigo 99, parágrafo único do Código Civil não é bem clara, certo? Mas me parece ser essa a melhor interpretação que se pode dar a essa regra específica. Quando formos ver melhor, né, as características dos bens públicos, nós podemos sim voltar um pouco para o que diz o artigo 99 do Código Civil. Para hoje, especificamente o parágrafo único, o 99 vai dizer uma classificação dos bens. São bens. Os bens públicos podem ser de uso comum, de uso especial, de uso dominical. Bom, e o parágrafo único, né, que é objeto dessa polêmica, porque ele vai falar de um tipo de pessoa jurídica que não existe. Mais adiante, né, nós vamos ter a oportunidade de nos debruçarmos sobre ele. Para hoje, a tarefa de casa é vocês estudarem o artigo 99 do Código Civil e dizerem, compreenderem, buscarem na doutrina referências a respeito da interpretação. A que pessoas o parágrafo único do artigo 99 do Código Civil está se referindo, está se reportando. Então, é este o assunto para a pesquisa de vocês para essa semana. Na próxima videoaula, nós vamos começar tratando das diversas classificações dos bens públicos. Mas isso é assunto, né, para uma outra conversa para a próxima semana. Por enquanto, desejo que esse vídeo os receba com saúde, com paz e com prosperidade. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.